ajeita aí, que o papo é todo seu. É todo seu. Escuta o coração. Solta a alma, entra no flow, na vibração. É todo seu. Do início ao fim, esse espaço é pra você. E aí, pessoal, bem-vindo a mais um episódio do Todo Seu Podcast. Se ele é seu, ele é todo seu. Hoje eu tô aqui com meu amigo Gustavo Viana. Fala, galera, co-host. tudo bem? E vocês já Pessoal? sabem, eu sou Antônio Azetti. Fala o que você ia falar, eu te cortei. Foi Normal, né? Me Normal. cortar é normal. Tranquilo. Não, primeiro agradecer Sim. estar aqui com você mais uma vez. E uma convidada espetacular. Vanessa Rich. Queria... Porque assim, pra mim, que amo futebol, amo esporte. Somos. E ter acompanhado muita bancada de esporte, muito Sport TV News, né? Isso. Muito Sport TV News. Então sempre acompanhava a Vanessa e deu, assim, como é que a gente fala de carreira, fala de gestão e tudo mais, acompanhar um pouco da carreira da Vanessa e estar aqui hoje podendo, não é entrevistar, é conversar com ela, para mim é incrível. Muita coisa a gente vai aprender aqui, porque além de tudo, dá uma aula, né? Então, assim, Vanessa, seja bem-vinda. Ela é todo seu. Fique à vontade. Pode falar com os nossos ouvintes, Assistentes, telespectadores e vamos que vamos. Obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço, Gustavo, Antônio. Para mim é uma honra estar aqui e, lógico, né? Já se inscreve aí, já deixa o seu like, encaminha esse conteúdo aí para tua galera, porque é importante, é isso que vai comunicar para a plataforma a importância desse conteúdo. Agora sim a gente pode falar. Essa é a diferença de quem sabe. O que a gente tá fazendo aqui? Essa é a diferença, entendeu? Então, galera, hoje a gente está aqui sendo entrevistado por Vanessa Rich. Estamos sendo entrevistados por Vanessa Rich. Entendeu? Gente, uma honra estar aqui. Obrigada pelo convite. Cara, obrigado. E é bom demais a gente poder ter espaços como esse pra gente poder trazer conteúdo de qualidade pra galera. Cara, incrível. E não vamos falar só de Vasco, nós vamos vamos falar de tudo, né? Mentoria, de como preparar o atleta, como preparar o comunicador. A gente vai falar sobre muita coisa bacana. Vamos agradecer os apoiadores também? Vamos, sempre. Você faz um, eu faço outro. Vai. Então vamos embora. Galera, queria agradecer aqui, ó, Atlantis Água, tá sempre aqui apoiando com a gente, sempre molhando a nossa palavra pra gente falar bastante aqui. Então, Atlantis, valeu, obrigado pelo apoio de sempre. E a ONU. A ONU é uma empresa capixaba de óculos de sol. Tem parceria com algumas empresas aqui no Rio de Janeiro. Ela não tem uma loja própria, mas é uma marca bem bacana aí, com uma causa bacana, porque Isso, exatamente. Eles buscaram ali dentro de um... Foi um insight, fala assim, no mundo corporativo? Um mindset, um insight, assim que fala? Né? Pode ser também. Né? Teve lá Foram no lixão, viram a galera lá trabalhando, principalmente o pessoal da infância, Nossa, assim, o pessoal da criançada, e eles falaram, vamos abrir uma empresa. E os caras, os sócios não tinham nada a ver com Não tinha nada a ver com óculos de sol, né? né? Empresa, vamos, sentaram, não sei aonde sentaram, se foram num bar, se foram numa sala, mas eles sentaram e falaram, não, vamos, mas só que a gente vai abrir uma empresa e vai dar 5% para essa galera aqui. Nossa, E uma aí causa até nobre hoje já mesmo. tem 4 anos. Até hoje, 4 anos. E 5% do faturamento ou do lucro, isso aí é uma parte deles, eu não sei, acredito que seja do lucro, normalmente é assim. Eles dão para essa instituição lá que eles acabaram apoiando ali. Hoje ninguém compra um produto sem ter um propósito, Exatamente. né? Você vai entender que marca é aquela, se esse produto vende uma mão de obra escrava, se é natural, Exato. se tem reciclagem, né? Todo mundo tem essa preocupação. O quanto a empresa se preocupa com o meio ambiente. Acho que tudo isso é relevante hoje para a compra de um produto, né? Ninguém consome mais sem esse tipo de informação. Isso é legal. E a informação está aí, né? Então a gente busca informação sobre as empresas e tudo mais, até por conta disso mesmo, para saber se o que a gente está comprando está voltando para o mundo, está voltando para o meio ambiente, ou se está ferindo o mundo, ferindo o meio ambiente, né? De fato, isso é verdade. Então vamos começar? Vamos começar essa aula? Para abençoar. Já chegou. Trouxe o mimo. Olha aí, ó. Opa! Aqui, ó. Pra ficar aqui na prateleira de vocês. Abre aí, Toninho. E é do Vascão. É do Vascão? É da Colina? É da Colina. Muito respeito, Eu já fui no jogo do Vasco mesmo. Muito respeito ao Vasco da Gama. Mostra aí, mostra a frente dá pra ver. Só a frente dá pra ver. Ó, aí, ó. Cadê? Quer mostrar na câmera? É o Almirante. Almirante. Almirante pra iluminar vocês aí, ó. Tá vendo? O clima
O clima do pré-jogo do Vasco da Gama, eu diria que é um dos melhores, eu não sei do Brasil, mas do Rio de Janeiro, com certeza. Sabe que muita gente me pergunta assim, a barreira do Vasco tem que pagar quanto para entrar, né? E é assim, é um divertimento gratuito, fica aberto. Eu lembro até que a prefeitura chegou a questionar, mas vem cá, como é que é isso? Vocês fecham a rua, tem segurança? Não, é o seguinte, junta 15 mil pessoas ali na frente de São Januário. Aquela roda de samba tem ali, né? Pagode, tem samba, tem de tudo, né? Ali tem de tudo. E maravilhoso. Isso é bom porque eu acho que de alguma forma a gente tem aí pela frente um processo inclusivo mesmo, né? O Vasco é o time mais inclusivo que a gente da história, né? É o mais inclusivo. E hoje eu acho que o torcedor se vê representado. A gente ali traz todas as causas, a gente abraça, faz as campanhas, né? Às vezes precisa arrecadar porque tem uma pessoa doente, alguma coisa assim. A gente traz o torcedor para essas causas inclusivas, para todo mundo junto. E assim foi feita a obra do CT, a construção da estátua do Roberto Dinamite. E agora a gente vai ter a obra em São Januário, né? Vai acabar agora, ano né? que Para vem, agora, né? ano que vem a gente para ano que vem começar, né? ano que vem eu imagino que a gente ainda tem o Carioca. O Carioca, o estadual ainda joga, esse né? ano de 2026 vai ser um ano atípico, porque a gente vai ter ainda tem a parada um campeonato brasileiro começando um pouco começando antes. No início, Então a gente vai ter. Eu acho que talvez depois do Carioca a gente já comece a obra. E que deve dar para disputar ali alguns jogos do brasileiro também, porque como o brasileiro vem pro início do ano, né? Então... e o marketing também está planejando várias ações para essa... hoje me ligou um torcedor, o Keita, que é o japonês mais brasileiro que eu conheço, e o Keita falou assim, Vanessa, a minha placa lá com o meu nome, que tá lá em São Januário, antes da reforma, por favor, tira a minha placa e guarda. Falei, calma, a reforma ano que vem. Mas você vê a preocupação dele. Aí já tem gente, pô, vem cá, como é que é? Vai vender um pedaço da grama? Eu quero um pedaço do concreto. Tem galera que... E Vanessa, você falou bem. Você falou do Vasco, né? Do clube inclusivo, mas eu acho que eu vou além. Durante muito tempo eu treinei ali dentro, vivi ali dentro, e a torcida do Vasco, ela também é inclusiva. Porque assim, uma coisa é o clube, né? Criar essas campanhas e tudo mais, mas a torcida abraça isso, né? E se orgulha disso. Então isso é muito legal, porque quando você vê que uma torcida abraça uma causa e se orgulha disso, né? Então tem que deixar isso claro, que a torcida também é... Eu digo que o Vasco não tem uma torcida, é uma torcida que tem um clube, é diferente. Então, assim, em termos de, por exemplo, produtos, né? A gente tem uma venda de produtos absurda. O torcedor do Vasco, ele consome absurdamente. Não importa como está o time naquela situação no campeonato. É um torcedor que ele é apaixonado. Sim. Ah, Vanessa, todas as torcidas são apaixonadas. Não tem nada parecido. Nada parecido com o Vasco. Teve um jogo recente do Vasco com o Fluminense que eu fiquei com uma certa vergonha, porque assim, o Fluminense tem essa coisa de tem que mudar o lado da torcida. O sul e norte, briga né? pelo lado. Tá, mas então cadê a tua torcida para ocupar o lado que você brigou tanto para ter? Quem viu da televisão... Eu assisti pela televisão. Até porque o torcedor do Vasco, ele também tem um pouco de saudade do Maracanã às vezes, né? É bom, né? Não, eu tenho saudade da geral, daquela galera. Era tomado, a torcida do Vasco, você via tomada assim, e aí a torcida do Fluminense... Então, eu acho que, assim, todo torcedor, ele quer ver o time vencer e nem sempre isso acontece, são períodos, são fases, né? Se a gente trouxer, por exemplo, a questão do que o Bandeira de Melo fez no Flamengo, né? Foi um período ali sem ganhar nada. Sim. E eu lembro que eu entrevistei ele nessa época no Sport TV, ele falou, cara, o torcedor tá revoltado. Mas precisava acertar as contas. Hoje a gente vive no Vasco uma recuperação judicial que eu tenho certeza de que, assim, quando as coisas estiverem mais tranquilas, né? E a gente viu que com a chegada do Diniz, a cara do time mudou, a expectativa do torcedor mudou. Então, hoje, no Brasil, a gente tem um problema sério que ainda é não ter planejamento de médio e longo prazo. O torcedor não tem paciência. Não tem paciência. Perdeu 3 tiros aí, troca, resolve. Não é assim. Complicado. E com a chegada das SAFs, é igual uma empresa. Peraí, contratei o Antônio agora. Ah, mas o Antônio não tá... Mas peraí, eu gastei uma fortuna para contratar. Como é que eu vou tirar ele agora? Exatamente. Né? Não, a gente espera que profissionalize bastante, né? Na verdade, o objetivo é esse. Não, mas eu acho que já vem, né? Assim, só de ter pessoas desse gabarito, a Vanessa. A Vanessa tá lá. Então, assim, quando que Vanessa estaria lá numa... Vamos falar numa antiga gestão? Eu fui a primeira a fazer a migração da televisão para o streaming, né? Na televisão eu sempre escondi o meu time de coração, porque o torcedor não tem essa inteligência emocional, então nenhum jornalista falava até então.
Até que um dia o Eric Johnson foi no Tá Na Área, eu estava apresentando Tá Na Área, ele falou, nosso Vascão. Eu falei, ih, ferrou, falou, já era. Entregou. E aí, pela primeira vez, eu fui a São Januário com os meus filhos com a camisa do Vasco. E aí, a partir dali, eu acho que o Vasco sacou, opa, temos uma apresentadora que é vascaína. Deu match. E aí, quando eu saio do Grupo Globo, que era aquele contrato de exclusividade, e fui pro Grupo Disney, né, para fazer o Narra Quem Sabe, eu tinha uma brecha ali. Então, na pandemia, eu comecei a fazer lives pro Vasco e depois, como o meu contrato permitia, eu continuei trabalhando na Disney e aí eu comecei a fazer a Vasco TV a partir de 2021. A Globo abriu mão dos direitos de transmissão do Campeonato Carioca. Eu e aí lembro. criamos o Paper Vasco. No primeiro ano, foi 1,5 milhão só de Paper Vasco do Campeonato Carioca. Quer dizer, é pro clube um dinheiro novo. É uma receita E nova. assim surgiram as TVs de clube. E aí, logo no começo da Globo, do Sport TV, da Vasco TV, a gente tinha uma missão que era criar algo que, assim, existia, a TV de clube existia, mas era aquele assim, era só o narrador, era melhores momentos, era o treino, não tinha conteúdo, né? conteúdo, pré-jogo. A gente faz um pré-jogo de 2 horas. 2 horas. E assim, a audiência... E a gente quer ver, né? A gente, como torcedor, a gente assiste. Sabe que a gente tem uma audiência grande fora do Brasil porque o torcedor não tem o direito de transmissão, não pode ser visto fora do país. Sim. Então o cara fica vendo pela Vasco TV. Sim. Mesmo sem imagem. Sim. Né? Nesse ano de 2021, a gente passou a ter o direito de transmissão. Então a gente transmitiu com imagem. Foi uma experiência maravilhosa para o torcedor. E hoje a gente tem um conteúdo nichado, né? Você quer ver tudo sobre aquele assunto que você gosta. Pode ser carro, pode ser comida, pode ser qualquer coisa. Claro. E o futebol é isso, né? O cara não quer ver com aquele narrador que não sabe bem o nome do jogador. Ele quer ver com quem sabe, com quem está vivendo a história do clube. Então, acho que aí as TVs de clube pegaram um nicho muito bom. Muito bom mesmo. E o legal de você assistir na TV do seu clube, né? É que o cara tá torcendo junto contigo. Né? Você lembra um pouco de Copa, assim. Lógico que ele tem que se podar, ele tem que fazer o jeito dele ali, não pode ser tão fanático, né, como um torcedor de arquibancada. Mas o que me faz... Eu acho que já foi mais fanático. Tipo assim, eu vendo lá a Vasco TV, a Flamengo TV. Mas eu acho que é por conta desse tipo de profissional. Porque aí pode ser um achismo meu aqui de torcedor, né? Você foi a precursora. Isso. Né? Aí depois vieram os outros que foram para as TVs de clube. Né? E quando eu vejo, tipo, uma coisa é assistir a Vanessa Ritt na Vasco TV. É Vasco, vai falar do Vasco, mas não é aquele, sabe aquele fanatismo. Falar do Vasco... Então, mas é porque a gente tem um DNA de televisão. Exato, pode ser isso. É diferente. Nós recentemente tivemos um problema de um treinador que recebeu uma pergunta que não foi muito bem elaborada de um influenciador, né? E aí eu lembro que até o Rica Perrone fez uma postagem falando sobre isso, o quanto a gente tem que ter esse cuidado, porque o jornalista, ele estudou para isso, ele foi treinado, ele entende a ética, ele entende que ele tem que ouvir os dois lados, quando você faz uma acusação, tem que ter prova, uma série de coisas que a gente aprende na faculdade. Sim. E hoje os jornalistas estão brigando por espaço junto com influenciadores. São abordagens diferentes? São. Só que o influenciador passou a ter direito a entrar na sala de coletiva. Eu não posso entrar na sala de coletiva e desrespeitar um treinador. É como se você pegasse um torcedor que está na arquibancada, como acontece comigo, colocasse tá? ali. Sim. Mas é isso que está acontecendo. Então o torcedor, ele vem me abordar no estádio e fala assim, porra, fala com o treinador para tirar fulano, botar Beltrano. Ele quer que você fale o que ele falaria. Né? Então, mas como se eu fosse fazer isso. Mas o que acontece quando você pega um influenciador que não está preparado, tem muitos que estão preparados e eu preparo vários influenciadores. Então, depois disso... A gente vai falar sobre isso. Eu preparo vários influenciadores, mas assim... Hoje você tem influenciador que entra na sala de coletiva e desrespeita o treinador, porque é como se fosse um torcedor. Isso. Que vamos combinar que é a polêmica da like. É caça-like, né? A briga do like. É isso. Então, se eu cancelar, se eu polemizar, se eu bater, eu vou ter um retorno muito maior. Só que sabe o que acontece hoje nas TVs de clube? Por que vocês trouxeram esse influenciador que bate na gente? Sabe quem cobra? O jogador. Então, olha só a responsabilidade. Carreirando um atleta. Exatamente. Isso não é só no Vasco, em qualquer clube. Exato. Então, existe um limite do respeito. E aí, você tem pessoas que fazem a seguinte escolha. Bom, então eu prefiro não ter acesso ao meu clube, mas bater, que eu vou ganhar like. Olha que escolha cruel. Que loucura, né? Eu acho muito ruim, porque assim, você vai viver com essa energia ruim na tua vida? Pra mim, não funciona. Não, É raso e a vida é curta. Vai ter uma vida curta. E aí surgiu um nicho pra você.
Que não Sim, surgiu então, de agora, surgiu lá atrás. Né? na verdade, quando eu tava no Sport TV, me incomodava muito eu entrar numa cabine para gravar um off e ter um repórter novo que gravou 30 versões do mesmo off. O off é o texto que a gente grava para fazer o VT. E ainda assim tava ruim. E aí eu comecei, posso te ajudar? Eu amo interpretar. Então, eu treinava com essa pessoa. E a partir dali, eu comecei a treinar pessoas. Eu já treinava desde a época do rádio, tá? Eu passei pela Jovem Pan, pela Rádio Cidade, pela Rádio Mas Globo. isso corporativamente... Aí Vanessa? a empresa começou, o RH começou a me pedir. Tem como você treinar essa turma nova aí de repórter que está chegando? O Sport TV tinha na época o Passaporte Sport TV. Eram meninos recém-formados que iam para fora do país. Que ficavam como correspondentes. Como você vai mandar para fora do país um garoto que não sabe o que é delay? Ele não sabe que ele vai estar no Japão e que vai ter 6 segundos de delay. Quando eu falar assim, vamos ao vivo ao Japão com o Gustavo. Como ele vai se comportar, 2, 3, 4, até 6 para ele chegar esse áudio nele. Então, assim, eram despreparados, porque, na verdade, você só aprende na prática. Então, hoje, eu acho que a gente tem um mercado gigantesco. Hoje eu treino todos os ex-jogadores que querem virar comentaristas. No Grupo Globo eu tenho o Felipe Bastos, o Ramon Mota, eu treinei o Thiago Neves. Tem um amigo meu que treinou com você. Quem? Ele é apresentadorzão. Você quer. GV? GV, gente eu treinei boa. o GV, treinei o Pedrinho, o Felipe Maestro. E assim, hoje a gente tem uma gama de influenciadores que estão migrando para a televisão. Você vê o Fred Bruno, por exemplo, né? Ele começou no Desimpedidos e hoje ele faz as duas coisas, né? Ele vai um pouco, tá um pouco na televisão, tá no streaming. O Negrete, que a TV Globo contratou para fazer o pré-jogo. Então, assim, são experiências muito diferentes. São vivências diferentes. Qual a vantagem do ex-jogador? Eu não sei o que é bater um pênalti, participar de uma final de Copa do Mundo. Eu não sei. Eu posso ser pós-graduado em Harvard, mas eu não vivi essa experiência. Então, a vantagem é essa. E você ensina ele a usar isso a favor, claro. É isso. Você vai aprender a técnica da televisão usando todo o seu conhecimento. E aí você vai entender que cada um tem um papel. Se eu coloco o Vampeta num programa, ele tem um papel que é fazer a resenha, é engraçado. E a gente quer ouvir isso também. Não espere que ele traga uma análise profunda. Mas se você coloca, por exemplo, eu tenho lá na Vasco TV o Sorato, ele vai fazer uma análise profunda, mais sério, sabe? Eu tenho o Acácio, que vem de uma escola de futebol onde você carregava o seu parceiro na arquibancada para fazer exercício, subir Era um outro com tipo de treinamento, exato. Então, olha quantas fases você tem para você quantas escolas, explorar. Né? É isso. E eu acho que é um mercado muito rico. Então, hoje eu treino todos esses ex-jogadores e atletas de outros esportes. Então, eu preparei a Fabi e a Thaísa do vôlei, que são bicampeãs de vôlei. Para fazer a Olimpíada na Globo. Agora eu vou começar a Daniela Hipólito, o Fabrício Souza, que foi volante. Então, assim, são talentos que eles trazem, né, das quadras, dos gramados, da história de vida deles e que eles vão acrescentar na transmissão. E é tão maneiro isso. Não, e pra gente que tá do outro lado, né? Assim, a gente estava conversando aqui um pouco mais cedo. A gente vê nitidamente que tem um trabalho ali, né? Quem tem, quem Porque, não tem, né? Tipo, eu amo futebol, então eu assisti as entrevistas do Felipe Bastos, do Ramon, e você vê a desenvoltura hoje do Felipe e do Ramon na bancada da Sport TV. Você entenda que são funções diferentes. Você ser comentarista de jogo, eu tenho que fazer comentários curtos. Exato. A bola tem que estar fora, tem que estar ou parada ou fora para poder você ali, time, não atropelar, que a pior coisa que tem é o cara tá assim. E aí, fulano, realmente, essa jogada pela direita, vai você que a bola tá chegando. Aí interrompe para poder o narrador narrar. Péssimo. Então, assim... entender, né? Isso é um tipo de transmissão onde você tem o comentarista dentro do jogo. Aí você tem aquele cara que vai ser o comentarista que vai estar na bancada para fazer pós-jogo ou pré-jogo. Ali você tem uma análise com mais tempo, é uma análise mais profunda. Eu não posso falar assim, fulano não jogou nada. Por quê? Não jogou nada porque nos últimos 3 jogos aconteceu isso, os gols saíram pela direita, que é o lado dele, que ele não tá fazendo o papel dele. Hoje ele não jogou por ali e tudo mais, foi bem marcado. Tem que ter mais... Até porque o jogador te liga, né? Escuta, o que é? Quer acabar com a minha carreira? O pós e o pré, existe ali um roteiro entre eles ali, que normalmente são 4 na bancada, né? Existe uma coisa que a gente chama de espelho, que são os assuntos que vão ser falados no programa. E que na maioria das vezes tem um condutor, né? Que às vezes é o Você tem um apresentador que está ali, que vai... Porque não adianta você começar a falar do Botafogo se o Botafogo está no segundo bloco.
Então, Sim. o apresentador chama os assuntos e eles já mais ou menos sabem, e hoje eles têm essa liberdade de pedir. Pode separar esse lance aqui que eu queria falar desse lance? Legal. Eu incentivo os meus alunos a fazerem isso. Que mostra que você A assistiu, capacidade a deles. capacidade, a análise. Opa, destacou alguma coisa. Até para não acontecer coisas que eu já vi acontecer em Copa do Mundo, do tipo assim, o que você achou do desempenho do fulano? Achei péssimo, não sei o que, o cara não jogou. O cara não entrou em campo naquele jogo. Então, quer dizer que você não viu o jogo. Não viu o jogo. Ele Você no não viu o banco não jogo. ajudou o Você amiguinho. foi à Copa do Mundo e não assistiu um jogo de Copa do Mundo. É isso aí. E acontece, tá? Então, assim, eu acho que hoje a gente tem uma exigência maior, porque o futebol é um assunto que todo mundo entende. Todo mundo é um pouco treinador. Exato. Todo mundo quer dar uma opinião. E aí, se você não está bem preparado, você é contestado. Por que as mulheres sofrem tanto hoje falando de futebol? Porque não criamos uma cultura onde você cresceu ouvindo narradoras. Então, todas as narradoras que eu treinei para o Grupo Globo e para todas as outras, SBT, todos os lugares, elas ainda têm que provar que elas são capazes de fazer aquilo ali. Não é só ser boa, né? Porque eu acho que a Renata mesmo. Sim. A Renata, eu acho ela uma boa narradora. Sim. E ela é ótima. Mas eu acho que ela também vem melhorando. Né? Então, Exato. as pessoas também... Não, tem boas comentaristas também. Boas comentaristas, mas eu tô falando especificamente Sim, da né? Renata, Você né? No lembrou caso, dela assim, agora. que eu lembrei dela. Cara, ela é uma outra narradora hoje. Isso mostra o quanto ela ainda Não, e se atualiza, Mas sabe estuda. quanto tempo você demora a formar um narrador que vai a uma Copa do Mundo? 10 anos. Olha isso. Nós não tivemos esse tempo. Não, fora- e fora exatamente, que a mulher passagem não de tem bastão esse tempo. Muito... E a exigência, Quase né? não existente, assim. Você passar bastão, né? Quando você consegue um cara, o cara fica ali quantos anos, né? Pra você ter o espaço. Você Porque fica narrador... sempre em segundo plano. sempre em narrador, segundo plano. primeiro, Gente, segundo, terceiro. eu acho o narrador uma função tão difícil. Eu narrei a Olimpíada. Gente, é uma loucura, porque cada esporte tem um ritmo. Então você pensa que eu tô ali, eu tô narrando o judô. Aí tá lá o Flávio Canto comentando aqui. Tá lá, o judô rolou. Daqui a pouco eu já tô vendo a menina do vôlei se aproximar, porque vai trocar do judô pro vôlei. Já mudou, é outro esporte, é outra cheio de regra, é tela, outro né, ritmo. Vanessa? Você cheio de tela Gente, na tua frente não dá. ali. O Sport TV fez em 2016 16 canais. Olha isso, cara. 16 Eu ia canais. estar 12. Meu irmão, não tem condição. É muito louco. A tua cabeça, a chave vai virando de um esporte pro outro. E ao mesmo tempo você tem que passar a emoção, prender o telespectador do outro lado, né? E não errar. E não errar. Então, pensa que, assim, você tem que saber tudo sobre o seu time. Teoricamente, você sabe tudo sobre o seu time. O narrador tem que saber tudo sobre todos os times. Todos os times. Pô, Até como é que o aquele cara que fala nunca uma... mas já viu como é que é? É, Cruel. Pô, como é que o cara fala uma M dessa? Vai lá você, senta lá você e faz. É difícil pra caramba. Né? Não, a gente que tá aqui na tua frente, A gente confunde, a gente cara. tá tenso de Exatamente. porque isso aqui pra gente Não, e outra é uma coisa, brincadeira. O cara não Mas tem a vocês visão... vão melhorando a cada vez que vocês fizerem. exato, é treino. exato. O cara não tem a visão biônica, né? Você chega no campo lá, tem vezes que o mesmo time tá com Ah, 6 é? chuteiras iguais. Não dá. Que era um diferencialzinho, né? E outra, você tem o VAR que você achou que seria um adianto. Você tem uma transmissão com, às vezes, 18, 20 câmeras. E ainda assim, você bota lá, fica no replay, todo mundo olhando assim, caramba, não chegamos a uma conclusão. Um acha uma coisa, outro acha outra coisa. Exato. Com 500 É replays. acelerado, é lento, é mais lento ainda. Volta, e- faz de novo. Mas essa parte, Vanessa, do mundo feminino pro esporte, assim, a gente também teve uma febre há um tempo atrás da arbitragem feminina. Uma coisa que deu uma esfriada há pouco tempo. Você acha que com a narração, assim, comentarista, etc., isso também vai chegar num ponto que vai de novo recuar ou você acha que vai Acho um deslanchar? caminho sem volta, porque as mulheres elas foram ganhando espaço e hoje eu acho que tem uma necessidade mesmo de você ter isso para que você não esteja, vamos dizer, parado no tempo. Perfeito. É como se você... Não vou viver sem a internet. Impossível, querido. Não, mas eu não quero anunciar meu produto na rede social. Então, boa Não vai sorte vender. para você. Então é um caminho sem volta, sabe? A gente caminhou, olha o quanto a Marta gramou para chegar onde ela Verdade. chegou. Uhum. Ganhou 6 bolas de ouro, ainda assim ela é questionada, será que ela merecia? Né? A gente ainda tem Não, esse ridículo questionamento. isso, um comentário desse. Então, assim, eu entendo o preconceito que os homens ainda têm. Vocês passaram a vida inteira de vocês ouvindo apenas homens. Então, o ouvido não está habituado. Crescemos dentro de uma sociedade machista. Ainda é Muito. assim até hoje. Infelizmente, Muito. Só que nós estamos preparadas para todas essas críticas. Então, todas as minhas alunas, que hoje estão no ar, nos principais players, foram preparadas para enfrentar o preconceito que você aí do outro lado tá rindo e tá, pô, que M.
e estão melhorando. A gente está preparado para isso. Estão evoluindo, estão crescendo, cara. É incrível. É notório isso. E eu te digo assim... Inclusive, falando de futebol também, eu assisto que é uma coisa que tem muito. preconceito. Eu assisto muito. Inclusive, a minha esposa até fala que, porra, você só vive assistindo futebol, programa de futebol e tal. E eu assisto muito e eu vejo análises muito boas de comentaristas, né? Agora falando de comentaristas, análises muito boas das mulheres e que tem na bancada um jogador e ela tá analisando super bem a jogada, trazendo aquele olhar que às vezes o jogador não viu, o homem não viu. Mas então, a geração dos nossos filhos hoje é levada para os campos. Eu vejo assim, às vezes meus filhos chegam para treinar, tem o time feminino treinando antes. Antigamente os pais tinham um certo receio, vou levar minha filha, quer dizer, não tinha nem lugar para menina jogar, né? Ainda tinha isso, eu jogava num time misturado. Como foi o caso da Marta. Hoje não. Hoje você tem um incentivo, hoje você tem times, né, que são só de meninas. Então é um processo gradativo, é lento. A cultura do futebol está mudando. Eu ia com meu pai para o Maracanã, mas eu não entendia patavinas da tática. Eu achava bonito aquela fumaça colorida, os bandeirões, a galera na geral, mas eu não tinha esse interesse. A geração dos meus filhos, as meninas da geração dos meus filhos, já estão sendo criadas de uma forma diferente. Estão sendo levadas pelos pais para irem jogar bola. Isso é maravilhoso. Então mesmo, eu acabei de voltar, estava morando no Canadá. E mais forte a minha filha estudava na escola lá e tinha o futebol. E lá, além do futebol, tem o time das meninas, mas durante as aulas é menina com menino misturado e as meninas jogam e jogam até mais do que os meninos. Sim. É incrível. Mesma coisa, tem muita menina talentosa, muito. Muita. Na nossa seleção aí tem uma galera chegando bem aí. Essa nova geração que está vindo agora da seleção brasileira feminina. Muito por causa disso, da evolução toda, né? Campeonato. Os times também, né? Os você times joga mais. É isso. Televisionados, né? Claro, sem dúvida. Um processo. E assim, Vanessa, você falou... A gente estava muito em cima dessa sua migração também para... Muito que aconteceu dentro da Sport TV, né? De corporativamente ter enxergado a necessidade de passar conteúdo, aprendizado prático para aquelas pessoas que vêm muito da faculdade cruas, né? É porque a TV não tem esse tempo de treinar as pessoas. Não tem. Não existe assim, bom, você vai entrar e aí vamos fazer um treinamento com você. Não tem esse treinamento. Não tem. É como um menino que chega na base de um clube, ele meio que já está preparado. O que ele tinha que aprender antes, ele aprendeu ali no estágio que ele fez, na faculdade que ele estudou, né? É assim no futebol e é assim na profissão. Então, existe essa demanda ainda. E hoje eu acho que a demanda da comunicação por conta da rede social se expandiu para além da comunicação, né, nos grandes veículos. Eu hoje treino muito CEOs, eu treino equipes de venda, pessoas que... Palestrantes, né? Porque assim, todos nós carregamos aquelas que eu chamo de sentenças perpétuas. São aqueles achismos que você tem, aquelas limitações que você... eu não sei, eu acho que... eu não tenho muito jeito para dar palestra. Eu não sei, eu tenho medo, porque as pessoas vão me julgar. É assim na nossa vida. Às vezes a pessoa é filha de militar, não teve voz a vida inteira. Eu já fui contratada por pessoas que não tinham voz dentro da própria casa e que queriam ser treinadas para poder agradecer a presença de pessoas num jantar, dentro de casa. Dentro de casa. Até CEOs de empresas que estão em 7 países e que a pessoa... não tinha muita intimidade, não gosta muito de gente, palavras de quem me contratava. Não gosto muito de gente, tenho dificuldade de lidar com o problema do outro, não consigo chegar numa rodinha de conversa onde eu não conheço ninguém e me inserir ali. Aí você fala, meu Deus, se esse cara conquistou tudo isso sem a comunicação, imagina se ele tivesse comunicado. Ele não era CEO, ele era o dono. Entende? Não, mas é isso. Mas assim, Vanessa, em que momento você viu essa virada para você do que você fazia para sua empresa, né, para os funcionários da tua empresa? Em que momento que você falou assim, cara, eu vou fazer isso. Criar uma metodologia? Criar uma metodologia, eu vou criar isso para o mercado, eu vou vender isso para o mercado. O que começou a acontecer? Como eu treinava internamente e meio que sem uma chancela, né? Criou-se assim a consultoria grátis. Era uma consultoria. A Vanessa foi a Vanessa que me ensinou isso. Todo mundo falando. Aí, primeiro, houve um movimento do RH da TV Globo para falar, Vanessa, você pode oficialmente treinar essas pessoas com a chancela TV Globo? Não, posso.
Aí eu comecei a treinar. Na época eram os estagiários e os meninos que iam fazer o Passaporte Sport TV. Passaporte. Nessa época, eu já dava aula, né? Desde a época do rádio, eu sempre dei aula, eu sempre treinei pessoas, sempre tinha cursos, então eu dei aula no BMEC, eu tinha aulas em produtoras, eu sempre treinei pessoas. Só que era sempre nesse ambiente, estudando jornalismo, era dentro do ambiente da comunicação. Quando veio a pandemia, eu comecei a perceber que, as pessoas têm que se comunicar. Então, aquele cara que nunca precisou botar a cara, precisou, e a gente vê... Sim. Olha o que a gente tem hoje com os donos de grandes empresas e que estão colocando a cara. Por exemplo, o João Adib, da CIMED. Veio na hora que você começou a falar, já veio. Eu treinei a esposa dele. Ela virou influenciadora depois do meu treinamento, a Cíntia. Então, você tem o senhor lá da Avan. Então, são pessoas que passaram a dar a cara, na Magalu a mesma coisa, passaram a colocar a cara e você passou a ter um ser humano ali que representa aquela empresa. Olha como muda completamente. Então, isso fez com que esse trabalho que estava ali só no jornalismo já era bem grande, porque aí você começa... Quem treinou você na televisão? Fulano. Hoje eu treino muitos jogadores porque eles mesmos se comunicam. Sim. E já vão indicando. Sem... Boca a boca. E aí isso foi crescendo fora do ambiente do jornalismo. Então, eu tenho casos assim de médicos. O médico que é cirurgião vai chegando numa fase da carreira dele que ele está cansado já. Eu vou começar um treinamento de um grande médico, que é um Dr. Marco Aurélio, que ele é especialista em cirurgia robótica. Ele quer ser preparado para dar palestras, para participar de consultorias, para... Porque ele vai precisar, né? Porque ele está já numa fase da vida dele consolidado e ele sabe que ele quer ter um pós-carreira ali fora da sala de cirurgia. Olha que legal. Legal, né? Né? Visão, e as histórias são as mais diferentes possíveis em relação aos CEOs, né? Você tem pessoas que hoje estão em altos cargos, mas que não conseguem fazer a comunicação da empresa internamente funcionar. Então, eu treino equipes inteiras. Porque uma coisa é o seguinte, você falou para mim e me deu uma ordem. Você depois não me perguntou se eu entendi, não se certificou. Aí eu fiquei sem graça de te falar, Gustavo, não entendi não. Aí, entendeu, Vanessa? Claro. Aí eu tô nova na empresa, né? Vai falar Fico que com não, medo. né? Aí eu não faço o que você pediu. Aí você vem e escuta, cadê o negócio? Aí eu não fiz porque eu não entendi. Você também não tem muita paciência para explicar. Você também não se certificou se eu entendi. Comunicação não é o que eu falo, é o que você entende. Então eu preciso entender, gente. E aí, mas tem todos os casos possíveis que vocês possam imaginar. Situações do tipo, o relatório chegou comido pelo cachorro. O papel. Amiguinho, como é que você entrega um relatório que o seu cachorro mordeu? Imprime novamente. Cara, que loucura. Situações nas empresas assim, fulano tem 30 xícaras, porque ele não lava as xícaras, deixa lá, tá dando bicho. Acumulador. Aí você fala, que isso, gente? E ninguém lava. E aí é o seguinte, eu acho que você entendeu o que eu falei, você acha que eu não entendi, aí eu fico mal entendido, aí eu fico com raiva de você, você nem sabe que eu tô com raiva. Olha o que gera por conta dessa falha, né? É isso. Aí eu acho que você tem que pedir desculpa, você nem sabe que tem que pedir. Isso acontece em casa, marido e mulher, acontece filho. A pandemia acabou com muitos casamentos, né? Porque aí você lembrou que tinha alguém que dentro da sua casa que habitava ali. Prazer. Oi, tudo bem? Eu sou seu marido. Mas, Vanessa, quando você, por exemplo, vai dar uma palestra, vai comunicar para várias pessoas, isso deve ser uma dificuldade ainda maior, porque uma pessoa entende de um jeito, outra pessoa entende do outro. Existe uma metodologia também para você tentar comunicar com o máximo de pessoas possível. A primeira aula da mentoria é inteligência emocional, para que você se conheça, autoconhecimento e para que você conheça e entenda os perfis. Então, vamos supor que você seja um cara egocêntrico. Acertou. E aí eu vou falar com Ela você. não erra nunca. Eu já sei que ele é meio metido, meio se acha, papapá. Como é que eu vou lidar com uma pessoa assim? Meu irmão, cara, você é sensacional. Porra, adorei, cara, essa palestra que você fez agora, Pronto. Cara, bom demais. Eu posso, a partir dali, pedir o que eu quiser, porque eu coloquei ele no lugar que ele acha que ele tem que estar. Como o cara F, entendeu? Sou F no que eu faço. Mas aí, vamos lá que eu vou negociar com você agora que gosta, que é do contra. Um exemplo. Estamos numa mesa de reunião aqui. Você é do contra. Para que eu vou comprar uma briga, um enfrentamento só porque você é capaz de querer vencer a discussão, mesmo só que não seja bom para você, só para você dizer, eu tinha razão. Então não é inteligente da minha parte. O que eu tenho que fazer?
E aos poucos convencendo você de que essa ideia que eu tenho é sua, na verdade. Eu não tenho a menor vaidade de fazer isso. Cara, eu vou dar a ideia, eu vou dar a ideia, vou te convencer que a ideia é tua, porque aí você vai estar vencendo no final. Vou deixar você ganhar. E quem que tá ganhando no final é você. É isso. Então não é como a gente tem que aprender, conhecer, ter um autoconhecimento, saber como eu respondo ao mundo. Pensa, cara, eu sempre dou esse exemplo. Você chega no shopping e você fala pro segurança assim, irmão, rapidinho, me fala aí, onde é que fica a loja tal? Aí o cara vai falar, bom dia, senhora, tudo bem? Exatamente. Ele só tá se posicionando. Eu sei que eu sou segurança, eu vou te dar a informação, essa é a minha função, mas, pô, pelo menos me dá bom dia. Então, quando você se posiciona, e aí por isso que quando a gente tem migrações de carreira, pessoas que estão saindo de uma carreira indo para outra, eu preciso comunicar ao mundo que eu gostaria de ter uma nova função. Por que às vezes a pessoa fica assim, pô, nunca sou promovido? Primeiro, você quer ser gestor? Você está se comportando como gestor? Não é esperar chegar no cargo para se comportar como gestor. Eu preciso ver em você essa valência para falar, esse cara merece. Pô, tem todo o perfil. Vamos lá, é você. Mas ele chega atrasado, todo amarrotado, só vive reclamando. Por que eu vou promover ele? E não faz nada além do que eu peço? É isso. É isso aí. É bem por aí. E quando você fala da mentoria, lógico, mentoria a gente pensa individual. É individual e tem também em grupo. Ah, tá. Isso que eu ia te perguntar. Você tem as duas metodologias. Por exemplo, quando eu faço empresa, eu separo uma turma de gestores, uma turma dos caras que são só de vendas, uma turma dos CEOs. A piramidezinha, né? Eu vou separando, porque aí a demanda de cada grupo é diferente. A demanda de cada grupo é diferente. Por exemplo, tem muitas empresas que trabalham com o público. Sim. E o público é uma bomba relógio, né? Pensa numa escola. A pessoa que vai atender as mães numa escola, ela tem que estar muito bem preparada. Eu, por exemplo, a escola dos meus filhos aprendeu muito comigo. Porque eu não chego lá sem argumentos. Eu já falei com todas as mães de todas as turmas. Preparada, né? Do ano inteiro do meu filho. Que 5 turmas. Grupo de WhatsApp. Então, mas quando eu chego com argumento. Então, para a escola me dar um miguezinho, uma resposta padrão, tá ferrada. Tá ferrada. Porque aí começa o argumento, eu vou falar assim, sim, mas eu falei com todas as mães das 5 turmas do 6º ano, do 7º ano, do... Isso acontece na série do meu filho, na série da... E, cara, acabou. Acabou. Então, quando você tem argumento, quando você não tá ali... E aí, para isso acontecer, gente, você tem que deixar de lado as emoções e pensar friamente no que você vai fazer. Porque quando você tá impactado ali com a raiva do que aconteceu... Você perde a discussão, seja lá qual for, em qualquer negociação. A emoção tomou conta. Tanto é que é o primeiro módulo do Inteligência. É isso. E aí, assim, esses treinamentos individuais, você tem uma customização. A mentoria é customizada para cada objetivo. O que acaba acontecendo? Vamos trazer o Felipe Bastos como um exemplo. Felipe foi treinado para ser comentarista. Então, o primeiro trabalho dele na Globo era vou ser comentarista de jogo. É um treinamento. Sim. Começamos a fazer de jogo. Beleza, ele começou a agradar. Aí a empresa falou assim, olha, a gente vai te colocar também para fazer o troca de passos. É outro tipo de abordagem. Já está mudando o treinamento. Olha, Felipe, agora você vai ganhar um quadro que é a mesa tática. Ele já virou apresentador da mesa tática. Você vai ter que apresentar. E outra, você está comandando e falando sozinho. Porque assim, gente, o trabalho de comentarista eu te faço a pergunta, você responde. É muito mais fácil. É guiado, né? Parece que você está sendo guiado. A resposta é sua, mas... É extremamente difícil quando abre a câmera como eu tô aqui, esse silêncio. Olha o silêncio. É contigo. Fala aí. É contigo. Desenrola. Bora. Não é fácil. Uma coisa é fazer isso, gente, aqui, ó. Você quer lá. Isso aqui é fácil. Agora olha ali, ó. Não tem ninguém. Tem gente que não acha fácil nem isso, né? É interessante, né? Eu treino advogados, médicos... Tem dificuldade muito. Que também precisam, né? Você vê, o advogado, você parte do princípio de que o cara já é desenrolado, já fala bem. Mas ele tem dificuldade, às vezes, de... os médicos, acontece muito isso com os médicos. O médico quer falar uma linguagem técnica, o jurista quer falar uma linguagem técnica. Ele vai falar só para os amiguinhos dele, né? Não seria aquele caso do estourar a bolha, né? De você conseguir furar a bolha e falar com quem... não é do teu nicho, porque senão você vai ficar falando para amigo, para quem te cerca, e você não consegue trazer gente de fora para o teu conhecimento. Vou te dar um exemplo. Lembra quando na Copa o... Caramba, qual é o nome daquele jogador que botou as lentes de contato? O Firmino. Firmino. Lembra? Brilhava, né? Os dentes do Firmino. Eu
eu trabalhava com uma dentista naquela época. Eu falei para ela assim, você vai pegar essa foto do Firmino e vai explicar o que é lente de contato. Sim. Linkou, engajou. Não tem nada a ver com o teu público, mas o público do futebol vai falar, opa, essa dentista bota lente de contato, achando bonito ou feio, você vai estar conectando com um novo público. E olha que legal, é isso que a gente tem que fazer. Eu preciso ser o mais abrangente possível. E às vezes é difícil, porque a pessoa está muito habituada a falar aquela linguagem, ela acha que é bonito falar aqueles termos técnicos, data vênia, da casa do caramba. Pô, meu irmão, ninguém quer ouvir isso. A gente falou de você deu um exemplo de um que faz isso muito bem, que é o próprio Adib da CIMED. Sim. O João é muito fluente. O João, ele é muito... E ele tem esse lance de pegar o hype do que está acontecendo em... Até porque tem uma equipe... Vou dar um exemplo, ali, sei né? lá, Virgínia com Vini Júnior. Mas se você pegar o antes e depois dele, olha como ele mudou, como ele evoluiu. Evolução. Ele aprendeu Exato, né? exato. Quando eu conheci o João, Adib, ele patrocinava uma equipe da Stock Car. O Cacá Bueno era da equipe dele, o Cacá, muito meu amigo. E eu comecei, nessa época, eu cobria para o Sport TV a Stock Car. E aí eu comecei a fazer matérias com ele. E ele, assim, muito preocupado, mas tá bom isso? A gente tá falando direitinho e não sei o quê? Como é que a gente pode... E ele foi fazendo a inserção dele, da empresa dele. Porque, pensa, era uma empresa de remédio genérico. Genérico. Sim. Então, olha só o que ele fez. Aí ele foi crescendo dentro daquele ambiente que ele dominava, que era do esporte. Aí ele já estava na seleção brasileira. Isso. E aí ele foi fazendo a inserção pelo esporte, que é coisa que ele gosta, ele é palmeirense. Isso. Então, assim, foi num ambiente que era confortável para ele. E aí, de repente, começa a ir no programa do Faro a patrocinar, depois virou Luciano Huck, e foi indo. E hoje, quando eu conheci a Cíntia e o João, eu falei, vocês vão ser os Kardashians brasileiros, porque vocês, é só vocês trabalharem a rede social. E foi exatamente o que aconteceu. Só que ele ganhou uma proporção muito grande. Não, gigante. Em termos de ele se credenciar como um empresário bem-sucedido. Porque ele poderia ficar ali e ninguém ia saber quem ele era. E é fantástico o que eles conseguiram fazer. Maravilhoso. E olha onde eles colocaram a CIMED. É isso. Exato, Né? ele Porque virou referência é isso. De carona, ele consegue E aí levou trazer... a família toda, né? Porque a Carla faz isso muito bem. Eu sigo a Carla. A Carla é assim, maravilhosa. Muito maneiro. Muito maneiro seguir a Carla. Maravilhosa. Então, era basicamente era isso que eu queria te perguntar, porque você falou muito dessa quando você estava na Globo, né? E você fez essa transição para sua vida pessoal, né? De um negócio para a Vanessa Rich, né? Que é formar novos apresentadores, formar novos comentaristas e formar quem quer se comunicar. Na verdade, você encurta o caminho, né? O tempo que eu tenho de carreira, eu tenho 30 e tantos anos de carreira. Esse tempo de carreira, eu consigo encurtar o teu caminho. O que você levaria um tempão para pescar, eu vou falar, olha só, faz assim que vai ser mais fácil. Né? Tipo, olha só, aqui. Não, Atenção você e o que está querendo encurtar o seu tempo. Liga para Vanessa. Chama ela no direct. Segue lá a Vanessa Rich ou então vanessarich.comunica. Vanessarich.comunica é a minha rede social só para mentoria. E a gente vai customizar uma mentoria para você, do jeito que você precisa. E é muito rápida, a transformação é muito rápida. E é mesmo. E olha, eu tenho pessoas ali que são muito envergonhadas, tá? Sim. Gente que assim, você fala, não vai dar certo. Tinha gente que não saia na foto. Não gosto, não tenho vergonha, não gosto de aparecer. E hoje dá palestra no mundo todo. É um nicho gigante, né, Vanessa? Vocês parando para pensar aqui na roda de amigos, assim, quantas oportunidades não tem para esse tipo de mentoria? Você vê, um médico que quer sair da linha de frente, mas que já está visualizando um novo... Mas não sabe como fazer. Mas não sabe. E tá ali, pegou uma profissional e fala, me ajuda. Olha, eu já dei treinamento na Federação de Futebol do Rio de Janeiro para a equipe inteira da FERJ. Já dei treinamento na escola Liesing para todas as diretoras e professores, e porque tem aquela coisa, né, de lidar com a mãe do aluno, com problemas com os alunos, essa questão toda de rede social. Já treinei a galera no BNDES, na FAPES do BNDES, e aí são aquelas pessoas que só lidam com dinheiro e que não têm menor contato com o público. Já treinei as empresas, uma empresa, Deco, ela faz todos os grandes sites dos grandes marketplaces, do Grupo Soma, da Magalu. Esses caras, eles têm um QI muito alto, eles ficam trancados, cada um no seu quartinho lá, com um computador. Sim. Imagina dar mentoria para esses caras. Como eles têm um QI muito alto,
alguns têm muita dificuldade de concentração de um assunto que ele não domina. Eu tive um aluno que ele assistia em pé, 2 horas de mentoria em pé, para ele poder ficar concentrado naquilo ali. Era o jeito dele ficar atento ao que você estava passando. E aí, olha as situações que eu já vivenciei, gente, dentro das empresas que a gente não tem ideia. Eu tinha um aluno que ele não cresceu com o pai. Então, era um menino que não teve o amor paterno, não tinha contato com o pai. E ele tinha esse gap dentro da vida dele. Mas como ele não tratou isso, não entendeu isso, um dia ele virou pra mim e falou assim, ô Vanessa, pô, meu chefe não é legal não tem paciência, olha só. Eu falei, me dá aí as mensagens, deixa eu ver como é que ele fala com você. Esse troço. Aí era ele falando assim, olha, eu fiz já o trabalho, você acha que eu encaminho direto pro chefe do setor? Ou você acha que você pode dar uma olhada aí? Aí ele só respondeu assim, caminha direto pro fulano, chefe do setor. Pô, tá vendo ela nem... Você é homem falando. Pô, tá sendo grosso. Eu falei, olha ssó, ele tem 40 pessoas para administrar. Ele não é o seu pai. Ele não vai ficar, vem cá, meu filhinho, deixa o papai ver aqui se o trabalho tá bonitinho. E olha a visão que você ainda traz para ele, né? Tipo assim, cara, ele te respondeu. Né? Ele te respondeu. Só que ele não vai te... E as pessoas, essa é a melhor de todas, as pessoas que ficam assim, mas poxa, eu mandei fulano, nem me respondeu. Já mandei 5 mensagens. Cri. Olha só, o silêncio é uma resposta, tá? É verdade. A gente que não quer enxergar, né? Exatamente. E já existiu mentorados que você teve que desistir, assim? Tipo, esse não vai. Cara, eu sou muito sincera. Eu falo com muito cuidado, muito carinho, muito amor, mas eu sou muito sincera. Eu já tive alunos que sonhavam em ser repórter e falei, olha, então, para ser repórter você tem que ter essa e essa valência. Claro, a gente tem o Messi e tem o Cristiano Ronaldo. O Messi nasceu com talento. O Cristiano, ele tem talento? Tem. Dedicação, força, mas trabalho. ele tem muito mais dedicação do que qualquer outro que a gente já conheceu na nossa vida. Eu conheci o Cristiano Ronaldo jogando nas férias dele, treinando escondido nas férias dele. Que como é que o cara é. Eu já ouvi essa história. Então, o que eu penso? Eu prefiro falar a verdade. Olha, que tal se a gente for por aqui? Eu acho que talvez seja um caminho mais fácil. Acho que você tem um talento. Aí eu apresento a pessoa um outro lado que ela não conhece dela mesma. Exemplo, como é que eu falaria pra você? Você quer ser, sei lá, repórter. Eu falo assim, Gustavo, olha só. Já pensou que você tem um talento absurdo pra trabalhar nos bastidores? Olha como você pensou os convidados aqui do podcast. Olha como você tem uma comunicação. Você convence aquele cara que não quer dar entrevista a falar. Cara, esse é o teu potencial, esse é o teu talento. Usa isso. Você vai ter uma carreira muito mais rápida, você vai crescer, você vai multiplicar. E aí, mais lá na frente, você avalia. Sim. Porque aí ele vai começar a descobrir, porque na verdade, o que a gente quer? A gente quer pertencer a um nicho, a um grupo, a gente quer que as pessoas reconheçam o nosso talento. E o que adianta você ser um cara mais ou menos naquela função se você pode ser o F naquela função? Que não é exatamente aquela que você queria. Só que é difícil, né? Porque às vezes a gente tem aquele sonho. Eu sonhei a vida inteira em ser repórter, apresentador. É difícil. Você dar essa notícia, tem que ter cuidado, né? Mas eu não falo assim, olha, você é muito ruim. Sai fora, sai daí. Fora. Não vou falar isso. Mas eu vou te mostrar o seu outro talento. Quais são os seus talentos? Mas então, ao mesmo tempo, você consegue visualizar onde ele é bom. Também. Você conseguiu visualizar, né? Nesse teu comentário aqui exemplificado, você, olha, Gustavo, mas você também é bom, você faz isso aqui bem. Sabe por quê? Você mostra um mundo que a pessoa não sabia. Mas a pessoa não tá errada de tentar também, não. Tem que tentar. Até porque o Cafu tá aí para mostrar que você pode receber vários nãos e vamos lá, rolou. E assim, muito em cima disso que ele tá falando, assim, a gente tem que falar sobre isso, que a gente vive num país que a gente discute muito educação. Né? E quando a gente fala comunicar, a gente tem ali que ter conhecimento. Né? Conhecimento que eu digo linguístico, né? De conjugação verbal. Conjugação verbal. Plurais. Plural. Né? Então, assim, isso para você também deve ser delicadíssimo. Mas eu falo. Mas tem que falar. Eu falo. Né? Porque, assim, existe uma limitação do que a televisão vai te permitir fazer. É difícil, por mais que você seja talentoso. Vamos lá, vamos trazer o Luva de Pedreiro.
Um exemplo. Quando eu conheci o Luva, ele falava 3 frases. Graças a Deus Pai, obrigado Deus e sei lá o quê, que eu já não lembro mais. Não, é o jargão dele lá. Obrigado, Deus! E aí, quando... Receba. Era essas 3 frases. E aí eu virei pro Falcão, que estava empresariando ele na época, eu falei assim, Falcão, cara, a gente tem que dar uma evoluída com ele aí, porque vai começar a surgir uma demanda de comerciais, de coisas para ele fazer, ele tem que... Sair do... Como que eu vou fazer uma entrevista? Ele fez a primeira entrevista do podcast do Vasco. A entrevista era isso. Não saiu dessa... Graças a Deus, Pai, obrigado, Deus, receba. Foi difícil. Porque ele não tinha sido preparado. Sim. Então, é uma coisa que eu falo muito para os jogadores. Não é porque você foi jogador que você não vai estudar. Né? Estudar, que eu falo, saber qual é o time, trazer conteúdo. E você vai ter que aprender. Além das regras de como se trabalha numa televisão e no streaming, você vai ter que trabalhar o português. Porque assim, vamos lá, a gente mora no Rio de Janeiro, a gente está gravando aqui no Rio de Janeiro. A gente tem uma coisa do Rio, carioca. Ele fala polícia, menino, ele fala dois real, Vaisco, com I e X, Vaisco. Então, assim, é difícil. Eu vou começar um treinamento agora que vai esbarrar nisso, né? Nas gírias, né? Eu tenho uma pessoa que eu vou treinar agora que tem muitas gírias. Eu não quero mudar você completamente, mas eu preciso que você evolua, porque vai ter uma hora que, se for uma grande empresa, ela vai falar, cara, não dá pra... E às vezes nem vai, o cara falar dibre, problema, não vai dar. E às vezes nem vai. Se ele não apresentar esse outro lado que ele tá tentando buscar com você, talvez ele nem conseguisse entrar nessa empresa, né? Essa empresa contrataria ele, então... Então, uma vez, eu estava acompanhando um influenciador que estava começando a carreira dele, ele foi contratado, fechou um grande contrato com uma empresa grande. E aí eu falei, ferrou. Tinha lá, fragrância. Fê, como é que vai sair isso? Falei, gente, podemos substituir? Não, mas a gente está falando de perfume. Então, mas não vai sair. Bota cheiro aí. Não vai falar. Não vai sair fragrância, não vai. E aí você entende também a limitação do outro, e tudo bem. Sim. Mas eu também conscientizo a pessoa de que, amigo, eu sei que você, sei lá, às vezes você pega uma pessoa que já não teve estudo, né? Mas ela quer aprender. Então, quando a pessoa quer aprender, poxa, ela vai evoluir. Vai, né? Ela vai evoluir. Todos nós temos limitações. Eu não sei, não sou a melhor de todas em nada, ninguém é. Então, assim, quando a gente tem a boa vontade do outro lado também, mas eu prefiro ser sincera e falar, ó, vamos esbarrar nessa situação aqui. Isso você vai ter que se esforçar para melhorar. Claro que de vez em quando vai sair mas a gente está minimizando os erros ali. Sim. É complicado, né? Português, português a gente às vezes esbarra. Né? Às vezes você tá num dia ruim, às vezes sai um trava-língua, a gente às vezes também nós falamos exatamente errado, né? Sai alguma coisa errada, mas a gente... E a convivência, né? Exato. Tem tudo isso. Também tem o lance do meio, não tem? Porque assim, eu participei de um evento, de um congresso numa determinada região e o time, eu só tinha contato com uma pessoa. E aí, quando eu fui nesse evento, que eu conheci as outras pessoas do time, todas falavam igual. Entendi. Aí eu falei, cara, será que é também o meio que a pessoa vive, que acaba puxando os erros, só né? você olhar, se a gente está falando muito de futebol aqui, só você olhar para o ambiente do futebol. Dibre é um bom exemplo. Dibre, problema. É mais difícil falar problema do que problema. Acho problema mais difícil do que problema. Do que problema. A gente tem o Flamengo também, né? Tem Flamengo. Não, mas aí Flamengo é Fluminense. Assim, gente, eu respeito. A gente está num país que não tem estudo. Lógico. Muita gente não tem estudo. Por isso mesmo que a gente está falando. Meu respeito máximo. Mas, assim, o que eu tento é minimizar. Eu tento é melhorar isso aí. Claro. Né? Claro. Até porque essa pessoa, às vezes, tem um talento dentro do que ela se propõe a fazer maravilhoso. Eu tive uma grande evolução com um influenciador, o Brabo Gordinho, que é lá de BH. O Brabo, ele tem até a 7ª série só. E um cara incrível, maravilhoso, né? Maravilhoso. E ele ficou tão feliz quando ele entendeu que ele precisava pontuar, entender a pontuação da frase para ele conseguir interpretar. Hoje,
Ele grava e me manda assim, aí, Vanessa, olha só, como é que agora eu tô brilhando, olha só. Aí ele fica brincando e fala assim, ele me imita, ele fala assim, tem que ler o texto, entender, compreender o que o texto quer dizer para poder interpretar. E é isso. Porque a gente nem entendia, né? Não entendia. Sai falando. Ele não entendia. Só o que estava escrito, né? É. E aí você... É uma E leitura, a pessoa né? se torna muito grata. Teve uma vez eu estava entrevistando o Anderson Silva. E ele estava lá com os 10 cinturões dele do UFC. E ele falou assim... qual foi a palavra que ele falou errado? Caramba, cara. Ele falou uma palavra errada. Vou lembrar. E aí eu falei... Meu Deus, não posso deixar. E era um Sport TV Repórter que eu estava gravando. Aí eu falei, cara, não dá para deixar passar esse erro. E aí eu pedi pro cinegrafista desligar a câmera, só que eu tava num lugar com um monte de criança em volta, um octógono, não sei o quê. Como é que você ia... Falei, vou tomar-lhe um jab aqui. É hoje que eu entro pro UFC. E aí eu falei muito baixinho para ele assim, tal coisa assim não existe, então eu não vou deixar ir ao ar assim, tá bom? Vamos refazer? Claro, que besteira, errei, é mesmo. E aí foi. Beleza. E a gente refez, entendeu? Daqui a pouco eu vou lembrar o que foi a Mas palavra que ele falou. você sabe conduzir isso, né? Porque difícil também, demais. porque tem gente que às vezes não sabe conduzir, como conduzir. Eu acho que... Porque a pessoa fica com vergonha. Eu sofri esses dias aí, contando um case rápido. Fui ser host num evento de ortodontia. Né? Eu sempre trabalhei com saúde, então me chamaram, eu fui. Em inglês, com coreano. Aí, os orientais, eles são um pouco mais fechados, né? E eu tô aqui, né? Vai aí, ficar beleza, tocando. já vi que o cara não percebeu. Aí Não. quando eu fui falar com ele assim, começar o podcast pra dar aquela quebrada de clima, então o que você tá achando do evento, em inglês e tal? Aí ele, eu não vim aqui pra falar do evento, eu vim aqui pra falar do aparelho XYZ. E aí, como é que eu fiz? Não sei. Naquela hora eu sei que eu fiz errado, mas eu peguei a outra dentista do outro lado. Doutor, então a entrevista é contigo. Por favor, me ajuda na parte técnica. Mas eu sei que não foi o correto, mas era o que eu tinha que fazer naquele momento. Eu falaria assim, então vamos começar pela parte técnica, que assim é bom que eu vou aprender também. Que aí joga pra ele, né? Então, só que eu dei uma trava, né? Não tava preparado. Na verdade, No inglês também, né? o improviso é o principal para quem É o dom faz. ou é Era isso que eu ia te treinável, perguntar. Dom? É treinável. Esse improviso é treinável. É treinável. É Messi ou Cristiano Ronaldo? Cara. É treinável. É você não ir com aquela certeza de que vai acontecer tudo do jeito que você pensou, porque não vai. Não vai. Eu sempre trabalhei ao vivo. Qual a chance de dar errado? 100%. 100%. Então eu ia mapeando tudo que poderia dar errado, gente. Você tem que mapear tudo que vai dar errado. Já chega no ambiente mapeando. Sempre. Sempre. Quando eu fiz a apresentação do Felipe Coutinho, eu cheguei em São Januário, tinha um palco maravilhoso montado no meio do gramado. Só que tava chovendo torrencialmente. Choveu demais aquele Falei, dia. cara, como é que eu não vou ficar nesse palco? O que eu faço agora? Fui com um guarda-chuva? Aí eu falei, posso pedir um boné? Será que o marketing me autoriza a usar um boné? Pronto. Taquei o boné. Já resolvi meu problema ali, porque aí não ficava Porque água caindo na minha água cara, caindo no cabelo, rosto, maquiagem. maquiagem. Transmitido pela Casé TV, pelo Sport TV, ao vivo no GE. O para-brisa não tá funcionando legal. Pô, não dava, entendeu? Agora, tem umas situações que é difícil e que eu não aguento, eu vou lá e falo. Eu recentemente estava numa palestra e o cara, um gênio, o cara assim, a história do cara, né? Só que ele abre a palestra, era um evento para... Só tinham CEOs de empresas. E nós, mulheres, ainda somos minoria nesse ambiente. E a gente tem um ambiente muito machista, né? Que a gente briga pra caramba pra chegar. Opa. Ele começa a palestra assim. Bom, vocês que são donas de casa... Meu Deus! Ainda? Em 2025, isso? Aí a minha amiga que estava do meu lado falou assim, De cara. Vanessa, eu não sou dona de casa, não. Aí eu falei, o meu arroz é aquele que eu compro o arroz no saquinho, porque eu não sei fazer Bota arroz. na água, bora. E aí, quando terminou, eu falei assim, escuta, cara, brilhante a tua palestra, fantástico. Ele, é a segunda palestra que eu tô fazendo. Eu falei, cara, mas a sua história é muito boa e tal. Mas deixa eu te falar uma coisa, nunca mais na sua vida abra uma palestra chamando essas mulheres de dona de casa. Você tem ideia do que elas passaram para chegar até aqui? A gente tá falando de CEOs de empresas da América Latina. Não, que loucura, que loucura. Mas ele não percebeu. Ele não Virou seu entendeu. mentorado, não? Ele não, virou? vai virar. Vai virar, viu? Ele não percebeu, entendeu? Ele não foi a intenção foi sem dele. querer, né? não foi a intenção dele. Mas é isso. Às vezes É, o mas- nervosismo faz você falar, mas sem pensar, né? assim- Ou não se planejou igual você fez, né? Igual você faz, né? Desses anos todos. Acaba Você que chega deve ser cansativo também para vocês, mulheres, terem que toda hora ficar ensinando, dizendo, Porque né? o machismo tá tão arraigado que as pessoas não percebem.
Elas não percebem que elas foram machistas. Assim, eu não quero nem... Não vou falar, não vamos entrar aqui no assunto, mas, tipo, ontem ou anteontem, a gente teve um caso na internet de uma piada que eu achei que a âncora do... Eu esqueci o nome, mas também não veio o caso. Conduziu super bem. Então, na verdade, tem a ver com você se posicionar com educação Ela e argumentos. Que foi pro intervalo e depois Porque voltou? se você começa também a abordar de uma forma um pouco mais rude, grosseira... Fight, né? Então, vira uma briga, não é o objetivo. Cara, eu prefiro dar uma lição de moral na classe, na educação, do que virar uma bafafá, uma brigalhada, uma briga... E eu achei assim, eu achei incrível da parte dela, como... Aí a gente... Vamos tentar abordar o caso, mas sem falar do caso, pegando muito o gancho que ela teve uma inteligência emocional na hora ali incrível, de que ela... Foi nítido que ela recebeu a piada. Não achou engraçada. Não achou engraçada, deu pra ver perfeitamente, mas ao mesmo tempo ela estava ao vivo, tinha um programa pra conduzir, então ela cortou a piada, foi pro intervalo e quando voltou, ela voltou na classe e colocando no lugar. É isso. Mas isso é inteligência emocional. Cara, eu achei incrível da parte dela. Porque, na verdade, isso acontece todos os dias na nossa vida, numa discussão, numa apresentação. Tipo, essa situação que eu coloquei pra vocês foi constrangedor. Todas as mulheres se entreolharam. E o cara não percebeu. Sabe? Então, assim, a gente externa muito o que a gente tem dentro. Já viu quando a pessoa é muito egocêntrica, que ela fica o tempo inteiro se aplaudindo? Ela mesma bate palma pra ela mesma, ela mesma se elogia. Caramba, já entendi quem é esse cara. Eu sou F, né? Então, assim como você tem aquelas pessoas que você fala assim, cara, muito bom isso que você fez. Você achou mesmo? Não sei, cara, tá um pouco seguro, não sei se é bom. Será que... né? Você já percebe com quem você está lidando. Então, quando a gente estuda inteligência emocional, a gente aprende a lidar com o outro. Eu já sei com quem eu estou lidando. Às vezes eu faço isso com os meus filhos. Mãe, fulano falou não sei o quê pra mim, no jogo de futebol. Porque o fulano tem o Lorenzo, meu filho que é zagueiro, o outro é goleiro, o Luca. Aí o Lorenzo fala assim, mãe, fulano corre, mas não corre pra chegar. Falando de um amiguinho que joga bola com ele. Falei, tá, já entendi. Aí o Luca falou, pô, o fulano, esse mesmo fulano, falou que eu não joguei bem no jogo. Eu falei, meu filho, você tá ouvindo a opinião do garoto que não corre pra chegar? Desculpa, essa opinião não quero ouvir. Dispensa. Vamos ver de quem tá vindo a opinião. Qual é a referência, né? Esse cara porque a gente sofre por causa de umas coisas que não tem relevância. Eu não deveria estar ouvindo essa pessoa. Passou fora. Vambora. Economiza energia, né? É isso. Releva. Não, e é muito difícil mesmo. Aí voltando até o tema de narrador, né? A gente reclamar, fulano não acerta o nome, não acerta. Cara, mas faz parte do negócio. Então, hoje eu brigo bastante com o pessoal mais velho, meu pai, por exemplo. Pra que discutir no trânsito? Um exemplo, bem bom. Pra quê? Né? Você tá gastando energia. Vai levar aonde, né? A gente dirige mal, o outro dirige mal, é no Brasil, é no Rio, é no Espírito Santo, é em qualquer lugar. E não adianta você criar trazer essa energia. Eu acho que também tem um pouco a ver Mas com assim, isso. eu sou uma pessoa que eu tenho... Estou estudando há 2 anos e meio, eu estudo mediunidade, né? Eu tenho uma mediunidade e eu... Nesse estudo, nesse tempo todo de estudo, eu entendi como a gente tem que aprender a lidar com as energias, administrar a nossa energia. Por que eu vou me contaminar com a energia de uma briga, de uma confusão, de um tumulto, de uma discussão? Isso vai me afetar. Sim. Então, sabe, eu encurto. Você tá certíssimo. Eu saio fora. Para que eu vou entrar naquela... Né? Porque, na verdade, é o seguinte, o que é a raiva, né? A raiva, ela fica em você. Ela inunda você primeiro. Ele nem sabe que eu tô com raiva dele. Aí é que eu tô sofrendo. Aí fica só você sofrendo e o cara não tá nem aí. Tu nem sabe. E como é que depois, lógico, quantos anos usando a sua imagem, né? E aquele dia ruim ali, uma curiosidade, aquele dia ruim que você, sei lá, brigou com alguém, com o marido, com o filho e tal, e você tem que ir lá... Teatro. Tipo um É um teatro total. É um teatro, né? Teatro Quantas total. vezes eu chego assim, muito cansada, às vezes, para trabalhar. Sentou naquela cadeira... O que eu faço? Eu meio que faço quase como um reabastecimento de energia. Eu chego mais cedo no lugar que eu tenho que trabalhar, daí eu fico concentrada, quietinha no meu cantinho, ali bebendo uma água, comendo de repente um chocolate, que é uma coisa que eu gosto e que me dá aquele carinho. Adoro chocolate. Se tiver um chocolate na mão... Atenção, torcida vascaína. E aí eu consigo ir recuperando a minha energia e aí eu guardo para usar naquele momento ali. Sim. Então, Entendi. quantas vezes eu entrei no ar
com labirintite. Porque tem isso, Nossa, né? Às muitas vezes vezes. você pode estar Exato, com dor de tá cabeça. ruim. Com dor de cabeça, com febre. Já Exatamente. trabalhei muitas vezes assim. Às vezes até sem voz, fazendo um esforço bizarro para poder estar ali. Mas eu acho que eu tenho um zelo muito grande pelo meu trabalho. E eu sempre fui aquela pessoa que nunca fiz corpo mole. Então não tem tempo ruim para mim. Eu vou lá e faço. Posso não estar 100%, mas eu vou fazer. Sim. Vou me dar o meu máximo. É igual videogame, então você recupera a barrinha É. e vai pra... É isso. Recarrega, né? E É vambora. isso, é Agora, então, Vanessa, vamos falar de Vasco da Gama? Vamos. Vamos? Adoro. Vamos falar daquilo que você ama falar. E o Vascão? Esse ano vem coisa boa aí. O Vasco, Eu acho que tô com esse feeling. Eu tô com esse feeling. com a chegada do Diniz, a gente ganhou um horizonte, né? Eu acho que, assim, ele é um treinador que ele trouxe acho que um olhar diferenciado do torcedor pro time. Porque quando o Vasco, às vezes, de repente, não faz um jogo como o torcedor imaginava, eles colocam no papel de torcedor. Também não fiquei satisfeito, não. Também tô triste. Sim. É a resposta que o torcedor quer ouvir, né? Isso. Porque o que você espera? De repente, o treinador pode virar e falar assim: não, vocês cobram demais, também vocês não apoiam nunca. Não dá pra dizer que a torcida Quando do Vasco ganha, não você não apoia. vem aqui falar, né? É isso. Então, eu acho que assim, a gente ganhou o horizonte com a chegada dele. Não é porque eu treinei o Pedrinho, que eu vou falar bem do Pedrinho, mas assim, o Pedrinho é um cara idôneo, é um cara honesto, é uma pessoa que empenhou os bens dele pra fazer essa Tá na operação física, judicial. né? Tá tudo na física, né? Então, assim, é uma pessoa que largou um emprego consolidado como o melhor comentarista. Com E certeza. eu preparei isso, né, para ele, né? Ele foi preparado para virar um comentarista que ele, né, foi. Eu tive o prazer, a honra de treinar ele no final da carreira dele. Quando você abre mão de uma coisa que está consolidada em prol de um sonho, em prol de algo que você acredita. Não, e ali Vira ele tava loucura, super né? bem, ele tava super bem na carreira. Vou falar para vocês que já deu certo. Já deu certo. O torcedor hoje olha com outros olhos. Por quê? Porque tem transparência, porque ele fala, porque ele não tem negócio de maracutaia, não Sim, tem negócio de coisa é escondida. isso. Ele fala, ele expõe, ele colocou os bens dele. Imagina ele falar essa conversa com a esposa dele. Então, meu bem, Chegar a em gente casa e falar o trabalhou a seguinte, vida ó, toda e eu vou... a nossa casa, o nosso carro... É isso aí. É É. isso aí. Acho que não precisa mais do que isso, sabe? E aí agora vai ter a reforma do estádio. Eu acho que o que se anuncia para 2026 é muito bom. Claro que nesse período que a gente tiver com o estádio sendo reformado, e a gente está negociando aí os estádios que a gente vai jogar, vai ser um período difícil para o torcedor do Vasco, porque não vai ter aquela, A tradição, né, também. aquela barreira do Vasco, aquela coisa do Quem não pré-jogo. gosta, né? Mas eu acho que a gente também vai ganhar de presente, né? Eu acho que Um estádio lindo. são dois o projeto passos é bem para bonito. trás para uma caminhada longa para frente. Sabe? Eu acho que o Vasco... eu tenho um carinho especial pelo Vasco, não nego. Mas, assim, eu acho que o Vasco vinha sofrendo Muito tempo. E um clube dessa grandeza, né? E que tem a sua torcida ali, né? É gigante. Chega um momento que precisa parar de sofrer, né? Então, ainda bem que o Pedrinho apareceu, porque, de fato, estava complicado, né? Então, ainda bem que o Pedrinho Ainda bem que apareceu. o Pedrinho teve coragem de Coragem, fazer o que porque fez. alguém precisava, né, aparecer. E eu acho que, assim, a torcida do Vasco precisa entender que vão ser esses passos para trás para, né, para dar muitos para frente. E eu continuo achando que esse ano, falei com você aqui em off, continuo achando que o Vasco Vai beliscar pode na beliscar Libertadores? Não, mas eu tenho. Pode eu acredito, beliscar. isso aí eu tenho certeza. Copa do Brasil? até uma a Copa do Brasil. Eu tô falando Não, da a Copa do Copa Brasil. do Brasil, Brasil. com certeza. Eu tô falando da Copa do Brasil. O Vasco, Copa do ele é Brasil, eu muito acredito. Porque eu acho mata-mata, que ele é muito- esse calendário que jogaram a Copa do Brasil Sim. mais pra frente Eu acho que foi muito bom. foi bom, porque o Diniz vai tá conseguindo colocar o time jogando do jeito que ele E você que tem ele uma gosta. equipe com o Verratti jogando e uma com o estilo dele de troca de Verratti, passes. Rayan, né? Que Rayan, que jogador também, né? Que Os laterais estão muito bem também. Então Queria é muito que ele isso, fosse convocado para a seleção brasileira. Queria muito. Tá quase. Só falta um pouquinho. Uma mas eu sequência acho melhor, que, ele pega. Ele é muito forte. É um menino jovem, fisicamente. forte fisicamente, faz uma função Corajoso que também. para atacante não Tá escasso. tá escasso. É. Né? Você tem o Vitor Os Roque, caras né, de que, lado, assim. que faz essa função, mas o E um resto garoto é o Pedro, muito que é mais humilde, muito parado. humilde. Humilde. Isso conta muito. Conta sabe? demais. Então, assim, eu acho que o Vasco vai beliscar
esse ano, essa Copa do Brasil e Libertadores ano que vem. Né? Vai ser incrível. O torcedor tá sonhando com isso já. É que a gente pensa muito em futebol, mas falando de Vasco num âmbito geral, assim, teve uma época que o Vasco era muito forte em todas as modalidades, esportes olímpicos. né? Sim, esporte olímpico. Muito do vôlei de praia. Eurico fez um investimento naquela época para os esportes E é uma olímpicos. coisa que tá faltando, acho que pro Rio de Janeiro, não é só falando de Vasco, não. Acho que talvez o Flamengo ali, porque a gente lembra da ginástica e tal. Mas eu acho que Existe você projeto também. é legal você ter esses espaços. Existe, e quando tiver o estádio novo, acho que vai ficar mais fácil, porque aí você tem espaço Estrutura. mesmo, investimento. Sim, exato. Investimento para você ter condição do time. O clube precisa Caminhar. Sem contar que os outros esportes são conteúdos Muita para coisa. Vasco TV. Claro. Né? Então, assim, isso sendo fomentado, isso O basquete voltou crescendo, pouco tempo, né? a ser força. Voltou O basquete tem 1 ou 2 anos que tá... e o Vasco tem a tradição no basquete. Exato. Pô, na verdade o Vasco é o Vasco, né? Não tem... Não é à toa que chegou, bizarro, não é à toa bizarro. que o nome é tão gigante, uma das maiores torcidas, né? Se eu não me engano. Tem uma terceira briga torcida, aí que ficam falando que é terceira ou quinta quarta maior torcida. Cara, vai a São Januário, depois a gente conversa. Não, Exatamente. Eu nunca vi cantado do início ao fim, gente que não acaba nunca mais, é um negócio muito doido. É muito doido. E Vanessa, e você? O que você pensa daqui? O Vasco a gente já sabe o que quer para frente. E você? O que você pensa da profissional Vanessa Ritt daqui para frente? Que você já tem alguma coisa saindo, tem alguma coisa nova vindo aí, algum outro trabalho? Eu comecei a namorar assim a pós-graduação, né? A gente está montando junto com a Unisuam uma pós-graduação para talentos digitais. Não é só para jornalistas, não, mas a gente quer trabalhar talentos digitais. Então, o cara que é advogado, médico e que gostaria de ter uma interação maior na sua rede social, trazer o seu conhecimento de uma forma que conecte com as pessoas. O objetivo dessa pós é esse, é você transformar qualquer profissional num profissional especialista em comunicação na sua rede social para vender o seu serviço, o seu trabalho. Então, esse é um desafio muito grande, porque é uma responsabilidade muito grande, porque aí de fato, eu estou saindo desse ambiente só de esportes. E você está montando essa cadeira, é isso? A gente está... Eu fui convidada pelo Arapuã, que é o reitor Unisuam, da Unisuam. Né? E aí a ideia é que seja para todo o Brasil um produto online e também presencial. É meio louco, né? Mas eu gosto. Eu fiz agora um curso... a gente ofereceu na Unisuam um curso que era transmissões esportivas ao vivo, que era presencial na Unisuam em Bom Sucesso, para quem é do Rio de Janeiro, e também ao vivo para todo o Brasil. Então, o cara lá de Manaus, Brasília, onde ele estivesse, ele entrava e participava em igualdade de condição com o aluno que estava dentro do auditório aqui incrível. no Rio. Foi muito legal. Falando de comunicação, o presencial é super importante por causa do gestual também, né? Na verdade, eu nunca... Quando a gente olha para uma tela, mas a tela pode estar mais afastada. Eu sempre resisti a fazer um curso gravado, porque eu preciso olhar para você e falar, está errado. Faz assim, ó, a mão, a gente mexe aqui, ó, na altura da cintura. Não tem como você corrigir, né? Não tem Para como de apontar. Sabe? Tá cutucando quem? Tá nervoso, tá muito aqui. apontar. Olha só, apoiou na cadeira, tá torto. Como que eu vou fazer isso se for gravado? Aí, meu filho. Entendeu? Cara, a Vanessa ia ter muito trabalho comigo. Conosco. Não, mas, gente, o podcast permitiu isso, né? O que é o podcast? É o programa que eu fazia de rádio lá atrás, no início da minha carreira, só que agora tem uma câmera mostrando. E o fato de a gente estar de frente aqui dá uma minimizada nessa coisa de que tem uma câmera apontando para mim. Diferente no estúdio de televisão, que é um monte de câmera, essa luz, e você tem que ficar olhando para a câmera. Sabe? Muito legal. E a gente fala assim de Vanessa Ritt, né? Esporte, né? Narradora, mas jornalista já cobriu casos. 11 de setembro. 174, o sequestro do ônibus foi 174. Pesado. Eu já fiz tudo, tá, gente? Eu sempre gostei de uma confusão, de um tumulto. Então, se era sequestro, se era acidente, eu sempre gostei. Posso ir. Eu gosto porque é uma coisa que me... Não é porque eu gosto da desgraça, não, gente, mas é porque aquilo ali me instiga. Eu quero saber a verdade, eu quero passar a verdade, eu quero colaborar de alguma forma e trazer a verdade sobre aquilo ali. Então, todos os grandes acidentes que eu cobria, por exemplo, da Chapecoense, que morreram vários amigos, o 11 de setembro, o sequestro do ônibus 174, invasão de sem terra em supermercado, já fiz de tudo, tiroteio, tudo que vocês possam imaginar, eu já fiz. E isso faz com que você esteja vivenciando a notícia. Claro que você está correndo risco, né? Já fui trabalhar com colete à prova de bala, já teve de tudo. Mas você está vivendo a notícia. Não tem preço.
É maravilhoso. E isso é a coisa que eu mais sinto falta na minha vida depois que eu fui pro esporte. São essas coberturas que as coisas estão acontecendo. Por exemplo, quando teve aquela do Alambrado em São Januário, eu trabalhava para a Globo News. E eu fiz todos os ao vivos da porta do hospital. Cara, era assim, é você vivenciar a notícia, você apurar, você saber o que está rolando, para você atualizar os números. Eu gosto disso. Adoro. Isso é uma coisa que eu sinto falta. E era isso que eu ia te perguntar. Você não sente falta disso? Sinto muita falta. Muita falta, né? Mas é sacrificante. Por exemplo, teve um sequestro que eu fiz de uma família no Recreio dos Bandeirantes. Meu horário já estava encerrando, eu estava voltando para a Globo, lá no Jardim Botânico. Volta pro Recreio porque você... E aí eu já tinha trabalhado as minhas 8 horas. Eu fiquei 17 horas naquele dia. E assim, você não dorme, né? Porque você tá esperando o bandido sair nem você com a família. Dormir, né? E aí você fica com a câmera ali posicionada, chovendo. Nem se alimentar direito. Do lado de fora. Aí mandaram um caminhão, a geradora. Fiquei eu e mais um repórter da Globo esperando sair. E o sequestro acabou de manhã. Ou seja, eu entrei, eu entrei, vamos dizer que eu entrei, sei lá, meio-dia, 10 horas da manhã e saí no outro dia. 24 horas. Pô, foi brabo. Foi brabo. Maneiro, né? Mas é uma coisa que me motiva. Eu gosto. Eu particularmente gosto. Mas não se vê mais? Então, eu acho que nessa fase da minha vida hoje, muita gente me pergunta, você gostaria de voltar para a televisão? Eu acho que a televisão, ela faz você ter horários. Você não é dona do seu horário. Ou seja, hoje você apresenta o Sport TV News. Amanhã você vai apresentar o Bom Dia Brasil. Depois da manhã você está no Fantástico. Sim. Qual é o teu horário? Quem é o dono da sua vida? A emissora. Então, quando eu passo a ser a dona do meu horário, quando eu saio da Globo, a primeira coisa que eu falei pro Grupo Disney, não trabalho final de semana. Gente, primeiro final de semana... Vida. Primeiro final de semana que eu tive de folga, eu olhava assim no celular. Não tem nada, não tá acontecendo nada. Cara, será que é isso mesmo? Eu tô maluca, não tem... tem... O tempo não tá passando? Cara, olha isso. Porque a minha vida inteira, desde a época do rádio, eu comecei em rádio, eu sempre trabalhei final de semana. Então, foi uma libertação. Então, hoje, se eu sou uma mãe presente com os meus filhos, desde que eles nasceram... Que também não tem preço isso, né? Eu estava... Sabe até os jogos deles, onde você estava ontem à tarde, Vanessa? No carro, fazendo reunião online, esperando meu filho, acompanhando o treino dele no Boa Vista, porque o Lourenço joga na base do Boa Vista. Eu levei meu filho no treino. Eu gosto de participar, eu gosto de estar junto, eu quero saber o que está se passando. Eu gosto de ir no jogo. Consegue se comportar direitinho? Ou viram aquelas mães depois Ou é aquela mãe... Depois que os meus filhos entraram para as bases dos clubes, o Luca passou a ser federado pelo Barra, o Lourenço entrou no Boa Vista, eu parei de gritar, eu confesso. Porque, primeiro... Vários pais loucos. Eu sempre gritei pelos meus filhos, tá? Quando eu falo gritar, eu falo, vai, meu filho, Lourenço! Excelente! Mas tem gente que xinga a criança. O próprio filho. É. Tem gente que xinga o próprio filho. Exato. Eu vivenciei uma situação inacreditável. O Lourenço caiu em campo, caiu assim, desmaiou. Aí tinha um alambrado. Eu subi no alambrado porque, assim, juntou. Aqui tava o juiz, aí Você não conseguia ver, né? Eu não conseguia ver. E eu subi assim no alambrado. Nisso, chegou um fulano do meu lado, né? Um pai da torcida adversária. Ficou parado aqui assim, faltava tipo 1 minuto para acabar e o treinador não queria tirar ele de jeito nenhum. E ele olhou para mim e falou, mãe, não aguento mais. E aí eu falei assim, falta um minuto. Aí eu falei, levanta. Quando eu falei levanta, o cara, isso, levanta, faz um gol contra aí pra gente. Eu olhei pro cara assim... Algum tempo da minha vida eu ainda debatia, discutia. Depois eu falei, cara, não, é assim... O cara acha que tá na Libertadores, só que é sub-9, sub-8, cara, sabe? Muita gente sem noção. É sem noção. É a barrinha de energia agindo. Cara, aí eu olho assim... Hoje eu olho, calada, não falo mais. Quando faz... eu só falo dos meus... Sempre só falei dos meus filhos. Sempre só falei para os meus filhos. Mas hoje eu olho para os pais, assim, gritando, e tem gente que vem e te desrespeita mesmo, né? Sim. Aí eu comecei a fazer uma coisa interessantíssima. Comecei a filmar. Pronto, em 1 minuto para. Tá filmando o quê? Meu filho ali. O jogo. Rápido para. Rapidinho. Rápido para. Medo, né? Quem tem medo. Quem tem medo. Cara, e é muito louco, porque pode passar gerações e isso aí vai ser igual.
São O Paulo, alambrado. São Paulo proibiu, né? Proibiu. Os pais, Na né? base. De determinada Mas não é idade. triste, né? Triste demais. Olha que ponto Triste, tem né? que chegar. Triste demais. Eu acho que, eu não sei como é, você falou que morou no Canadá, não sei, mas eu acho que nos Estados Unidos é assim. Você não tem direito a falar com o treinador da Não escola pode. 2 dias antes e 2 dias depois do jogo. Simplesmente pode. você não se comunica Não com o se treinador. comunica. Por que é assim? Por que não escalou meu filho? Porque não sei o que lá, porque a minutagem... Começa a cobrança. Pô, Por que meu filho não vai jogar antes, né? Meu gente, filho olha não vai só. jogar. Eu acho que o futebol, ele é muito além das 4 linhas. Então, se o seu filho não tiver sido escalado, ele vai ter que correr atrás para ser. Porque isso. na vida dele profissional Ser será humano. assim. Outro dia o Lanas falou assim: mãe, mas a treinadora me cobra muito, porque não sei o quê, porque não é, porque briga. Eu falei, porque ela exige daquele que pode entregar mais. Mete a cara e faz. Confia em você. O moleque reclamava. Pô, tá falando só comigo. Eu falei, porque eu não desisti. Porque se eu parar de falar, é porque eu desisti. É isso aí. É isso Simples aí. assim. Verdade. Como é que é? Tempos difíceis fazem pessoas fortes. Pessoas fortes fazem tempos Mas aí fáceis. o que acontece com os pais? O pai vai lá e fala: pô, Antônio, como é que você não escalou meu filho? exato. Bota aí, porque o filho do Gustavo jogou 10 minutos, da Vanessa 20, e pô, meu filho jogou 3. Exatamente. Aí você fica, de repente, intimidado, coloca o garoto. Só que na vida dele real não será assim. Não vai ser assim. E é você não isso. ensinou nada, né, pro Nada. seu filho? É isso. Pô, a gente vai ter que terminar. 1h20 de papo. Tem Caramba, mais 1h20? Tem mais tempo. Tem mais papo, pô. Acho que a gente... Ou então a gente vai igual aquele dia do sequestro aí, vai direto. Cara, mas assim, incrível, Vanessa, conversar com você, ter essa aula com você. Porque assim. A gente tá Quando tentando ser um comunicador também, né? Assim, A gente tá aprendendo. isso, deixando claro que isso aqui pra gente, pra mim, é um hobby, uma brincadeira, né? Que quando eu parei de jogar bola lá atrás, que eu não vi que eu não conseguiria jogar bola, eu falei, eu quero ser jornalista esportivo, porque eu quero estar no meio do esporte. E acabou que eu nem fui jogador, nem fui jornalista esportivo. Né? O mais perto que chegou foi aqui no Todo Seu. Acabo que olho o futebol de uma outra maneira hoje, mas assim, tá aqui com você e ter essa aula, pra mim, aí falando pra mim, emocionante, sim. pra Muito mim, obrigada. foi assim, foi uma, como é que eu vou te dizer assim, eu acabei de matar uma frustração minha, sério, uma frustração que minha. bom. Então a produção do Todo Seu acertou na escalação. Acertou na escalação. Porque, Obrigada. assim, quando ele falou comigo, a Vanessa vai estar lá. Eu falei, eu vou. Porque eu já vi, conforme eu falei, eu já acompanhava seu trabalho e sabia, pelo GV, né, por ter visto o Felipe Bastos, o Ramon, Os caras evoluindo, né? a evolução disso. E eu falei, cara, eu preciso estar lá porque eu quero, vamos supor, beber nessa fonte, né? Conhecer, saber das histórias. Claro. E assim, a gente começou a apresentar aqui e você vê quando a pessoa tem a áurea, tem o domínio. Porque, tipo, a gente abriu o podcast, cara, praticamente quem abriu o podcast foi você. Mas, gente, eu é faço isso há 30 e tantos anos, então assim... Não... Isso pra mim é incrível estar participando aqui desse... Pensa que assim, você não joga bola um tempão ali profissionalmente, mas se uma bola parar no teu pé agora, que você vai fazer qualquer coisa. Eu vou furar a bola, é o que vai acontecer, entendeu? Cara, mas assim, muito obrigado. Muito Eu obrigado agradeço, obrigada. por essa 1h20 aqui. Fiquei de feliz muita de aula. dividir. Nossa, muito legal. Obrigado pelo tempo, obrigado pela aula mesmo. Aula. Eu passei a pensar um pouquinho em ser host, alguma coisa, com essas oportunidades que estão aparecendo. Todo Seu tá trazendo oportunidade. Tá vendo? E, ó, a gente descobre os nossos talentos, viu? Exatamente, E a Vanessa tá aí Descobre os talentos. pra Sou professor de aprimorar. educação física, professor de tudo. E aí, Aprimorar. palestrante, eu acho que eu vou ter E você que tem uma contratar. voz de locutor. Olha Eu aí. tenho que aprimorar isso aí, vou estudar mais. Chama a Vanessa. Não, já tá. Vanessa, já tô como com é que... contato, já tô com pra contato. gente finalizar aqui, até pra você passar um pouco disso que você faz... Como te achar? Como negócio. Além de como te achar, você consegue passar pra gente... o meu curso, a minha mentoria dura um dia, Sim, dura sim, 2 sim. dias. Até pra pessoa que tá querendo tomar uma coragem, né? Um pitch de vendas. Pra pessoa que tá querendo... Porra, eu quero fazer, eu quero... Assim, além de te achar,
Como é que é mais ou menos o conteúdo e o tempo assim que a gente tem? A mentoria individual ela é customizada para o seu objetivo, então é importante que você traga quais são as suas demandas. Eu sei que elas vão mudando ao longo do tempo, mas normalmente a gente faz inicialmente 5 encontros presenciais ou online, quem estiver fora do Rio de Janeiro, mas funciona, tá? Os encontros que são presenciais, eles são mais efetivos, mas funciona fazer online. E aí a gente marca 1h30, uma vez por semana, para a gente poder praticar. E aí eu vou treinar interpretação gestual, linguagem não verbal, inteligência emocional, gestão de crise, gestão de imagem. E a gente vai construir qual é o personagem que você quer e que você precisa para cada situação, técnicas de negociação, de discurso mais efetivo. Aí vai depender da demanda. O cara que quer ser palestrante ou que quiser ser um pouco mais efetivo nos discursos. Vai depender da demanda, a gente vai customizar para aquilo. Cada mentoria é diferente uma da outra, mas basicamente são 5 encontros de 1h30, uma vez por semana. Ah, Vanessa, mas eu não sei se eu consigo. A gente vai dosando, adaptando, mas ela é montada para o seu objetivo. E aí vai depender. Cada um vai ser de um jeito. Tem pessoas que na primeira... Por que o primeiro dia é inteligência emocional? Para eu entender quem é você. Ali eu já pego metade do que eu preciso, que é as suas dificuldades, os seus medos, as suas limitações. E é impressionante como a gente vira uma chave na cabeça da pessoa. Cara, incrível. É uma chave que vira. E dali pra frente, não adianta, não tenho como ensinar pra você melhor técnica do mundo de comunicação se você não acredita em você. Sim. Quantos eu já me deparei que não, mas não sei, cara, não sei. Eu vim, mas eu não sei. Eu tenho medo. E que as pessoas vão falar de mim. Então, tem gente que não consegue gravar um vídeo porque vão me julgar. Falei, vão dizer que agora você virou blogueirinho. Quero nem saber. É assim que tá dando certo. Quando começa... Até porque na hora que dá certo... Porra, irmão, aí aparecem vários amigos, né? Porra, aí, sou amigo do fulano, tá fazendo sucesso. Eu tô com ele. Aí, os malucos lá fizeram um podcast lá, pô, são tudo doidos. Aí hoje em dia já... Quando começa a dar certo, claro, porque você empreender e você começar algo novo, dá medo. A gente tem medo do que vão pensar, do que vão julgar. Na verdade, a gente vive num mundo de julgamento. E aí eu vou ensinar uma coisa aqui para vocês, que eu ensino na mentoria. Quando você levanta da cadeira do julgamento, que é essa cadeira aqui, que por acaso eu estou sentada aqui hoje, exposta. Quando eu saio, levanto dela e alguém fale, por que você... Não gostei do que você falou. Não, achei que você gaguejou. Não, achei que você errou. Eu levanto da cadeira do julgamento. Escuta, não sei com quem você está falando. Comigo não é. Porque eu levantei da cadeira do julgamento. Se eu tenho certeza que eu falei o correto, se eu não infringi nada, se eu não fui deselegante, se eu tenho certeza, por que eu vou me submeter a um tribunal virtual de uma pessoa que eu nunca vi na minha vida? Eu já fui ameaçada de morte, já fui perseguida, já fui xingada, já fui... O que as pessoas estão hoje? Doentes nas redes sociais, elas precisam, elas têm uma carência, antes de tudo. Então, por isso que toda vez que eu vejo alguém xingando muito, eu falo, oi, tudo bem? Muito obrigada por você enviar a sua opinião. Ah, até que enfim, você me deu atenção. Então, o problema não sou eu, é a pessoa. E aí, às vezes, quando você vai ver, a pessoa que está te xingando, a foto dela é a garrafa do Dolinho, e aí tem umas coisas nada a ver. Uma criança de 15 anos, de 13 anos atrás daquilo ali. Não, assim... e assim, eu recebo áudios, às vezes com ameaças, com coisas assim. Eu falo, oi, Gustavo, tudo bem? Prazer. A Acabou, pessoa muda. Não sabe, ela tem 100% de certeza que você não vai responder. Ou que você vai responder, o que é? Vai entrar no game, né? Você entende quando você tem pessoas em energias diferentes. Se eu tenho aqui um cara com a energia do enfrentamento aqui, brigando, cara, eu tô em outra energia. Não vai brigar comigo, querido. Então não vai bater. A vovó já né? dizia, quando um não quer, dois não brigam. É isso. Mas é isso. Então, você CEO, você dono de empresa, você médico... Quer falar em público. Você que quer se comunicar. E às vezes você tem profissionais que estão formados já com as suas carreiras consolidadas e o cara sonha em falar de esporte. Vamos embora, a gente faz isso. Exatamente. E esse foi mais um episódio. Vou botar o Almirante. Bora, na estante. Bota o Almirante na estante. Caraca, brabão, hein? Isso é a cara de brabo, né? Emília, depois a gente valeu.
Almirante. Coisa Um prazer. linda. Vanessa, brigadão. Gente, muito obrigada. Adorei bater esse papo com vocês. Que isso, a gente Incrível. recebeu essa aula de graça. Me segue aí, ó. Me segue, @Vanessa Rich, ou então @vanessarich.comunica. Segue aqui, você já sabe, né? Deixa o seu like, encaminha essa live aí, esse conteúdo para os seus amigos. É importante, é isso que comunica o conteúdo, a importância do conteúdo. E é importante que você deixe um comentário aí. Deixa um comentário aí. Ajuda muita gente. Ouviram a host, né? Do Todo Seu, né? Ouviram. Eu não vou falar mais nada, só vou falar. Foi mais um episódio. E é isso. Obrigado, Gugu. Obrigado, Vanessa. Valeu, prazer. Obrigado, obrigado. Vanessa. Valeu, galera. Valeu. Valeu. Até.